A semana passada a gente fez uma introdução e hoje então a gente fala das grandes mulheres da Bíblia. Na verdade, na semana passada a gente iniciou esse assunto e eu lembro que comentei que na maioria das vezes quando a gente pensa nas mulheres da Bíblia, a gente pensa em Esther, quem mais? Ruth, né? Quem mais? Maria, né? Mais Ana, eu sei o que eu assisti ao passado. Eva. Mas a Bíblia cita nominalmente mais de 125 mulheres. Por mais que a gente só pense nessas, né, que são as mais as pessoas são mais familiarizadas, mas tem muito mais do que essas 10, 12 que a gente tem. Porém, né, infelizmente, a gente não tem muita informação de todas essas mulheres. Os homens também. A Bíblia também cita muitos homens, mas tem homens que a gente, né, só tem o nome dele e não sabe muito bem a história, não sabe muito bem o que fez. Né? Com as mulheres acontece o mesmo. A gente tem mais de 125 mulheres nomeadas na Bíblia, mas sem muito contexto, muita informação a respeito delas. Porém, eu fiz um agrupamento, né, de forma que a gente pudesse entender como que essas mulheres elas estão agrupadas na Bíblia. E a gente chega em 3 grandes grupos. Né? O primeiro grupo é o grupo de mulheres que elas são mencionadas em função do parentesco com alguma outra pessoa, seja um rei, seja um sacerdote, ou um herói de guerra. Então, para identificar melhor quem é esta pessoa, e para não ter confusão com outro do mesmo nome, a Bíblia tem como padrão citar o nome da mãe dessa pessoa. Olha que coisa interessante. Para identificar corretamente a pessoa, a melhor referência que a gente tem na Bíblia é o nome da mãe. Uma das, né? Não é a única. Né? Então a gente vê muito isso acontecendo com os reis, com outros homens, né? Citando a mãe dessa pessoa, para deixar bem claro que estamos falando dele e não de um outro que tem o mesmo nome. Tem um outro grupo na Bíblia que dá um pouco mais de detalhe a respeito de quem é essa mulher, o que ela fez, mas não é tanto detalhe como a gente gostaria de ter. E tem o terceiro grupo, que é o grupo onde a gente tem bastante informação, bastante conteúdo. Eu tenho só alguns poucos exemplos desses grupos que a gente tem mais dificuldade de falar a respeito das mulheres. Então, por exemplo, em função do parentesco, eu tenho aqui 2 mulheres, Ada e Zilá, que eram mulheres de Lameque. E só. Então, a gente não sabe quem eram essas mulheres, o que elas fizeram, por que elas aceitaram se casar com o mesmo homem. Aqui a gente está falando de Gênesis, bem lá no comecinho, né? Lameque aqui era um descendente de Caim. Então não temos muito contexto a ponto de entender as razões que fizeram que essas 2 mulheres aceitassem se casar com o mesmo homem. Outra é Keren Apuki, que é a filha de Jó. Na segunda fase da vida de Jó, quando ele foi restaurado, Jó teve 3 filhas e a Bíblia diz que essas eram as mulheres mais belas daquela época. Então esse é um grupo onde a gente só sabe informação em função de algum parentesco que esta mulher, né, tem com alguém da Bíblia. O outro que dá um pouco mais detalhe para a gente, eu tenho 2 exemplos aqui. O primeiro é Dorcas, né, que a gente já ouviu falar em alguns momentos. Era uma cristã do século I. Ela era muito querida na igreja onde ela estava. E é interessante porque ela morreu. E as mulheres lamentaram muito a morte dela. E aí Pedro estava numa cidade próxima e foi chamado para orar por aquela situação. E aí quando ele orou por Dorcas, ela ressuscitou. A gente não tem muito mais informação a respeito de Dorcas do que esses versículos que a gente encontra no livro de Atos. Mas
Está aí uma mulher cristã que foi ressuscitada por Pedro e que ela era muito querida na igreja e todo mundo sentiu a morte dela. Está com errinho de digitação aqui, mas o segundo nome é Susana. Deixa eu ver se eu consigo acertar, que aí fica mais fácil da gente seguir o segundo nome ali. Susana. Muito bem. Quem era Susana? Uma das mulheres que apoiava o ministério de Jesus. Não era a única, tinha outras que também apoiavam, mas a gente não tem muito mais detalhe. Como que ela encontrou Jesus? Jesus fez alguma coisa por ela? Ela tinha algum outro tipo de relacionamento com outras pessoas? De repente ela era irmã de algum outro discípulo? A gente não sabe muito detalhe, mas sabe o suficiente para dizer que era uma das mulheres que apoiava o ministério de Jesus, que é o que a Bíblia nos diz. A partir daqui, então, eu trouxe alguns nomes de mulheres, de grandes mulheres da Bíblia, mas não são necessariamente Ruth, Esther, né? Eu trouxe alguns nomes um pouco diferentes, não tão diferentes, mas alguns nomes que a gente vai estudar. O primeiro é Sara. Sara não é tão diferente assim, né? Mas a história de Sara é impressionante, porque lá em Hebreus, no capítulo 11, dentre todos os heróis da fé, um dos nomes que aparece é o nome de Sara. Então Sara é identificada na Bíblia como uma grande mulher de fé, porque imagina largar tudo para seguir um homem que disse que ouviu a voz de Deus, porque no começo da jornada Abraão falava com Deus, mas Deus não aparecia com Sara assim como aparecia com Abraão. Só que a Bíblia cita Sara como a mãe de todas as mulheres cristãs. Olha que coisa interessante, é a Bíblia que chama isso. Sara é a mãe de todas as mulheres cristãs. Isso está lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 6. De tudo aquilo que a gente pode ver da vida de Sara, a gente vê que Sara era um exemplo de companheirismo. Sara era uma mulher companheira, que estava ali para o que der e vier. Sabe aquele lance da alegria e da tristeza? Na saúde e na doença? Sara era assim. Sara era companheira de Abraão, parceira. Então, se tinha que ir para o Egito, vamos para o Egito. Larga tudo para trás, vamos para o Egito. Tem que voltar para Canaã, vamos de volta para Canaã. Você vê que aonde Abraão estava, Sara estava lá. E mesmo sendo estéril, Abraão, você não vê em nenhum momento Abraão cogitando viver a promessa de Deus de uma forma alternativa. Se tinha que ser com Sara, era com Sara. E Sara estava sempre ali com Abraão, dando suporte e mostrando que ela tinha por Abraão um profundo respeito pelo tipo de homem que estava ao seu lado. E é engraçado porque assim, Sara era muito bonita, muito bonita. A Bíblia diz isso. E Abraão se sentia muito inseguro com a beleza de Sara. Tanto é que quando, em 2 ocasiões, quando ele chegou numa cidade diferente, o que ele falou para Sara? Fala que você é minha irmã. Porque se você falar que é minha esposa, vão querer me matar para ficar com você. Eu não quero morrer, né? Não quero morrer. Então fala que você é minha irmã. Abraão tinha muita insegurança, porque Sara, sendo uma mulher bonita, despertava nos homens o interesse. E é interessante porque assim, Abraão viu os homens levarem Sara para os seus haréns, e nas 2 ocasiões Deus interviu naquela situação para resgatar Sara. Então você vê uma Sara importantíssima para esse plano que Deus estava construindo com Abraão. Em nenhum momento Deus falou para Abraão, olha, se não der com Sara, vai com outro, vai com outra, mas viva aí a promessa. Não, Sara estava ali. E Deus
junto daquela situação para que a promessa que Deus tinha com Abraão se cumprisse também com Sara. É interessante porque Abraão amava tanto Sara, tanto que quando Sara morreu, ela morreu antes de Abraão, Abraão chorou, né, porque sentiu demais a falta de Sara. E Abraão não tinha onde enterrar Sara, porque ele era peregrino na terra de Canaã. A terra de Canaã não era dele ainda. Lembra? A promessa de Deus é que aquela terra seria para quem? Para os descendentes de Abraão. Para tua descendência eu vou te dar essa terra. Ele não tinha onde enterrar. E o que ele faz? Ele vai para os homens da terra e se humilha para que os homens vendessem para ele um pedaço de chão para que ele pudesse enterrar. Mas não podia ser qualquer cova, não podia ser qualquer vala, tinha que ser um lugar especial. Era a mulher dele que ele queria enterrar. Só que os homens olhavam assim: não, enterra em qualquer lugar, a terra, você está aí, né? Você é conhecido nosso, pode enterrar onde você quiser. Não, eu quero comprar um pedaço de terra para sepultar a minha esposa. E de muita insistência, os homens sem querer vender nada para Abraão, Abraão vai lá, pesa o preço que eles sugeriram, entrega, compra um terreno com uma caverna para sepultar Sara. E aquela propriedade foi a propriedade que Abraão comprou em Canaã. Ele comprou um terreno para que Sara pudesse ser sepultada. Tamanho era o amor que ele tinha por ela. E ele chorava, lamentava a morte de Sara, porque fez toda a diferença na vida dele. Então Sara é essa mulher companheira, parceira, que dá o suporte, que respeita o marido, que está junto. Infelizmente a gente lembra muito de Sara porque ela deu a escrava para ser mulher. Ali realmente foi um momento que Sara vacilou, mas Sara era uma mulher do seu tempo. Outras mulheres já tinham feito a mesma coisa. Era costume da época. Uma mulher que não podia engravidar entregava uma escrava para o homem ter filhos e assim continuar a sua descendência. Então o que Sara fez, na verdade, fez um costume da terra. Só que como a promessa de Deus era para Sara, Deus aparece e fala: não, Sara, é você que vai ter o filho. E esse profundo respeito que ela tinha, essa parceria, esse suporte, esse companheirismo, essa mulher de fé que Sara foi, fez com que ela constasse então na galeria dos grandes heróis da fé de Hebreus 11. Amém? Próximo nome, Rebeca. É interessante, sabe por quê? Porque Rebeca é uma mulher resposta de oração. Quando o servo de Abraão foi buscar uma esposa para Isaac, ele fez uma oração: Senhor, olha, eu preciso ser uma mulher que faça isso. Ele colocou uma condição: olha, tem que dar água para mim e tem que dar água para os meus camelos. A Bíblia diz que ele mal terminou de orar, aparece Rebeca, que era para não ter dúvida, né? Já chega a resposta de oração. Então Rebeca tem essa característica: era uma mulher resposta de oração, hospitaleira, atenciosa e principalmente corajosa. E por que ela foi hospitaleira? Porque quando ela vê o homem perto do poço e o homem pede água, ela dá água para ele. E ela oferece dar água para os camelos. E gente, camelo bebe muita água. Então imagina quanta água ela não precisou tirar daquele poço para matar a sede daqueles camelos. Em nenhum momento ela falou assim: não, eu dou água para você, os camelos você pega aí, porque eu tenho outras coisas para fazer, né? Mas tanto atenção e tanta hospitalidade era uma característica que a gente vê na vida de Rebeca. E é interessante porque o que acontece? Quando o servo de Abraão percebe que essa mulher era a resposta de oração dele,
ele vai para a casa dela, conta para o seu irmão, conta para a sua mãe e fala: olha, eu sou servo de Abraão e aconteceu isso, isso, isso. E aí ele come, descansa. No dia seguinte, o que acontece? Ele quer voltar com a mulher para entregar para Isaac. E a família de Rebeca fala: não, fica mais um pouco, fica mais uns dias, né? Não era uma viagem tão curta assim, era cansativo, descansa mais. Não, eu preciso ir agora porque Deus já me deu a resposta, então por que eu vou esperar mais? Deixa eu levar a mulher de volta lá para Canaã. E é interessante porque a família, olha só, a família de Rebeca chega para ela e pergunta: você quer ir? Então você percebe que esse casamento não era um casamento sem opção para Rebeca. A família perguntou: você quer ir? E ela falou: eu quero. Se fosse hoje, talvez a mulher falasse: não, preciso de mais detalhes, está muito esquisita essa história. Mas ela foi corajosa de entrar nessa experiência sem muito contexto, porque chegou um estranho, contou uma história, ela acreditou que aquela história era verdade, e foi. Mas ela foi porque quis, porque a família perguntou: você quer ir com esse homem? E ela disse: eu vou. Quando chega em Canaã, que ela conhece Isaac, a gente vê que ela era estéril. Isaac ora a Deus e fala: Senhor, minha esposa não consegue ter filhos. E ela acaba engravidando. Só que foi uma gravidez difícil. E é interessante porque durante a sua gravidez, Rebeca consultou a Deus e Deus falou com ela. Olha só, às vezes a gente pensa que Deus falava só com os patriarcas. Ela orou e Deus falou para ela o que estava acontecendo ali. E a gravidez de Rebeca representava algo muito sério. Eram duas nações que sairiam do ventre dela. E Deus falou: olha, o mais novo vai se sobressair sobre o mais velho. Quando nascem os filhos, nasceu então Esaú e nasceu Jacó. E diferente do que a gente percebe em Rebeca uma mulher preocupada com a promessa de Deus, do jeito dela, mas ela estava preocupada, porque Deus chegou para ela e falou o seguinte: olha, o mais velho vai servir o mais novo. Quando as crianças se tornam adultos, que chega o momento de receber a bênção, quem que ia receber a bênção? O mais velho. E ela, preocupada com uma promessa que Deus tinha feito, falou assim: mas é o mais velho que vai receber, mas Deus disse para mim que era o mais novo que tinha que sobressair. Então o que ela fez? Do jeito dela, uma forma de garantir que o mais novo recebesse a bênção. Então a gente acaba lendo isso de um jeito um pouco equivocado, acha que Rebeca usou de má fé. Mas, gente, ela estava preocupada, ela sabia o que Deus tinha falado para ela sabia da promessa que tinha sobre os filhos dela. O que ela fez? Do jeito dela, garantiu que aquilo que Deus tinha prometido continuasse acontecendo. E ela vai e fala: não, vai, você prepara, dá a comida para o seu pai para você ter a bênção. Na cabeça dela, a promessa de Deus estava ali para se cumprir. E ela fez o que ela achava que tinha que fazer. E você vê que Deus não aparece e fala assim: não, para tudo isso que vocês estão atrapalhando o meu plano. Vocês estão atrapalhando. Não. Deus deixa correr. Porque, de certa forma, aquilo também era a vontade de Deus. Que Jacó recebesse a bênção. E olha só que interessante, quando a confusão se arma, que Esaú fica revoltado e ameaça matar Jacó, o que Rebeca faz? Rebeca chega para Jacó e fala assim: ó, vai para a casa do meu irmão, porque eu não quero perder o marido e depois perder os 2 filhos, porque ele vai te matar. Mas se ele te matar, ele também vai morrer, porque não era assim, bagunçado.
De novo, preocupada com aquela promessa, porque se o filho mais novo morresse na mão do mais velho, a promessa de Deus ia por água abaixo. Então você percebe na cabeça de Rebeca que o que interessava para ela era garantir que aquilo que Deus tinha prometido se cumprisse, porque em nenhum momento ela abriu mão de zelar por aquilo que Deus tinha prometido. Era isso que estava acontecendo. Só que como que ela falaria para o marido dela, Isaac, que mandou o filho para a casa do irmão dela, do nada? Aí você vê a perspicácia da mulher. Ela fala assim: olha, Esaú casou com uma mulher da terra, me trouxe um desgosto terrível, e eu não quero que isso aconteça com Jacó. Eu prefiro que Jacó case com alguém da nossa família, lá de fora, do que casar com uma mulher dessa terra aqui. E Isaac concorda, faz todo sentido. Eu casei com uma mulher de fora, para não casar com essa daqui da terra, manda o menino para lá. E aí você vê que todas essas atitudes mostram uma Rebeca preocupada com a promessa de Deus. Qualquer um que lê esse texto pode achar que não, mas na cabeça de Rebeca, tudo aquilo estava fazendo sentido. Deus tinha falado para ela que o mais novo ia superar o mais velho. Então, o que ela estava fazendo? Caminhando em direção àquela promessa. Toda essa motivação, todo esse desejo, tudo isso a gente vê de forma implícita acontecendo na vida de Rebeca. E a grande inspiração é que, com essa mulher, é que às vezes Deus dá promessas para a gente aperta o piloto automático e vamos ver onde isso vai chegar. Mas a gente vê uma Rebeca falando: no que depender de mim, eu vou cooperar, porque esse é o pensamento dela, eu vou cooperar para essa promessa, do jeito dela. Se está certo, se está errado, de verdade, julgar sentado numa cadeira é muito fácil. Vivendo aquilo e sentindo aquilo, é só Rebeca. Mas para assegurar que a promessa de Deus aconteceria, ela foi para frente. Próximo, Joquebede. Joquebede, mãe de quem? Marquinhos não está aqui hoje, né? Moisés. Joquebede é um exemplo de mulher corajosa e engenhosa. Tinha uma sentença contra todos os meninos recém-nascidos, uma sentença de morte. Joquebede segurou o máximo possível o seu filho escondido. Quando ela não tinha mais condição de manter aquele menino, ela prepara um cesto, e você vê que ela tem todo o cuidado de preparar esse cesto de forma que não entrasse água, porque ela não queria que o menino morresse afogado. Coloca nas águas e confia no Senhor. Agora está na mão de Deus. Se Deus tem uma promessa para esse menino, agora é a parte dele. Então você vê uma Joquebede fazendo a parte dela e confiando em Deus na parte dele. O que é muito importante, porque às vezes a gente quer fazer a nossa parte e ajudar Deus na parte dele, como se Deus precisasse de ajuda. Ela falou: não, a minha parte eu fiz, eu segurei o máximo que deu, agora eu vou deixar com Deus, porque eu não posso fazer mais nada, o menino vai morrer se descobrir. Só que, como Moisés não morreu, olha como que Deus tinha todo um plano com Joquebede. Joquebede, pouco tempo depois, talvez no mesmo dia, eu imagino, recebe quem? Uma visita dizendo: olha, a filha de Faraó tem um menino e quer que você cuide desse menino e ela vai te pagar um salário. Então você vê, a mãe ganhou o salário para cuidar do filho, não é? Isso é melhor que licença maternidade, né? E é interessante porque quanto tempo ela ficou com o menino? A gente não tem muita precisão, mas pela história
dá uma ideia de que foram 2 ou 3 anos que ela ficou cuidando de Moisés. Então, esses 2 ou 3 anos foram extremamente importantes para Moisés, porque assegurou que Moisés tinha uma identidade ligada ao povo de Deus. E é interessante porque ela abre mão do filho para que Deus cumprisse o propósito dele. Então, Joquebede é um tipo de mulher que dá licença para Deus passar para que ele cumpra a vontade dele. Porque depois de 2 anos cuidando do filho, ela poderia, não, vou fugir daqui, vamos para outro lugar, eu não posso abrir mão do meu filho, eu não vou viver sem ele, eu não consigo mais. Mas ela pensava, se Deus tem alguma coisa com esse menino, de novo, está na mão de Deus, deixa Deus fazer a parte dele. Então ela fez a primeira vez, mantendo o menino seguro, e depois fez de novo, agora preparando o menino para o propósito que Deus tinha para ele. Outra mulher, Zípora. Quem foi Zípora? Zípora, esposa de Moisés. Gente, Zípora é interessantíssima a história dela, sabe por quê? Porque Zípora salvou Moisés de morrer. E quem queria matar Moisés? Deus. Deus queria matar Moisés. E Zípora salvou a vida de Moisés. Como que foi isso? Moisés foge do Egito, vai morar com os midianitas. Lá ele salva as mulheres que estavam sendo importunadas pelos pastores do deserto e vai morar na casa de um homem, um sacerdote chamado Jetro. E Jetro dá então Zípora para ser esposa de Moisés. Moisés tem 2 filhos com essa mulher, né? Eliezer e Gerson. Aí Deus aparece para ele, para Moisés, e fala assim: você precisa voltar. Tem um povo que você precisa libertar. E ele volta com ela e com os filhos. A palavra do Senhor diz em Êxodo capítulo 4 que Deus aparece para Moisés e com o propósito de matar Moisés. Por quê? Porque Moisés tinha 2 filhos. Esses filhos não tinham sido circuncidados conforme mandava o preceito que Deus estabeleceu com Abraão. E Moisés achou que podia passar sem isso. Aí o que Zípora faz? Pega uma pedra pontiaguda, corta o prepúcio dos meninos, joga na frente de Moisés e fala assim: você para mim é um marido sanguinário. Quando Moisés vê a cena, Deus desiste, olha só que coisa interessante, de matar Moisés. Agora não precisa, já está circuncidado, cumpriu. Por uma iniciativa dela. Porque por ele, Moisés teria perdido ali a chance. Então você imagina, né, o tipo de mulher que pega uma pedra, corta os prepúcios dos 2 filhos, assim, sem dó nem piedade, por conta de uma promessa. Então você imagina que tipo de mulher de iniciativa não era Zípora? Não. É o que está acontecendo aqui? Deus vai me matar porque você não fez isso, então eu vou resolver. Acabou. Zípora, mulher que resolve. Tinha que resolver, resolveu. Quando Moisés chega no Egito, Zípora não estava com Moisés. A gente não vê Zípora ali. Parece que por alguma razão ela volta. E é no meio do deserto que Jetro traz a família de Zípora, os filhos de Zípora, para ficar com Moisés. Então, ela acompanhou Moisés durante a peregrinação no deserto. Essa é uma mulher de iniciativa. Então, imagina, né? O que está acontecendo aqui? Deus falou que tem que fazer isso e eu não fiz. Então, peraí que eu vou resolver. Peraí que eu vou dar um jeito nisso. Zípora. Tá? Mais uma, Miriam.
Miriam era uma mulher líder. Ela tinha muito respeito dentro de Israel, tinha muito reconhecimento, e não era só porque ela era irmã de Moisés, é porque ela tinha essa característica de liderança nela. Tanto é que na travessia do Mar Vermelho, a palavra do Senhor diz que ela pega lá o instrumento musical, o tamborzinho, começa a cantar, começa a dançar, e o que acontece? As mulheres vão todas atrás dela. Então você percebe que ela liderou o louvor, né? Miriam, líder de louvor. O povo ali festejando a travessia do Mar Vermelho. E Miriam foi quem conduziu essa adoração, esse louvor ao Senhor. Você percebe também que quando Moisés foi colocado nas águas, era Miriam que ficou observando, e foi ela que chega para a filha de Faraó e fala: eu posso trazer uma hebreia para cuidar do menino. Então é ela que indicou a própria mãe para cuidar de Moisés. Então você vê a importância dessa mulher. Infelizmente, as pessoas lembram de Miriam quando ela se levantou contra Moisés e ficou leprosa. Mas ali foi um momento da vida dela. Ela não foi leprosa a vida inteira. E nem ficou leprosa para o resto da vida. Foi um momento da vida dela. Mas a gente vê uma Miriam liderando, profetiza, ajudando a proteger Moisés, cuidando do propósito de Deus com todo aquele povo. Mais uma, Raabe. Raabe era uma estrangeira de Jericó que acolheu os espias. Chegou a informação para o rei de Jericó de que os espias estavam na casa de Raabe. E ela, muito corajosa, decidiu proteger os espias, não entregou os espias. Só que olha outra característica, ela era também uma grande negociadora, uma mulher que sabia fazer negócios. Porque ela chegou e falou assim: olha, eu já sei que Deus está com vocês, já estou sabendo, mas eu quero combinar uma coisa, eu protegi vocês, eu não gostaria que a minha família fosse destruída. Então ela negociou com os espias uma forma de sobreviver diante daquela situação. Então é uma mulher que tinha essa característica de chegar num denominador comum entre as partes, de negociar acordo. E ela sobreviveu, né? E mais do que isso, ela acabou entrando até na linhagem de Jesus. E ela também aparece lá em Hebreus 11 como uma das mulheres de fé. É Sara e é também Raabe. A gente vai continuar falando de mulheres na próxima semana. A gente não acabou, tem outras, tem Débora, tem Jael, tem Maria Madalena. A gente vai falar dessas mulheres na próxima semana.